Beleza, então vamos prosseguir aqui na página 669, certo? Nós vamos daqui a pouco fazer o exemplo 15.21, mas primeiro eu vou falar sobre o seguinte. Nós temos aqui, certo, o nosso plano cartesiano e vamos colocar aqui de... vamos colocar aqui de amarelo a nossa função seno. É claro que essa função se estende para cá e para cá, mas vou colocar só assim. E a nossa função cosseno aqui, só um rascunho mesmo, a gente, certo? Perceba bem o seguinte, uma coisa bastante interessante é que se eu integrar, como eu havia dito, de π a menos π, eu vou achar zero. Essa área negativa, essa positiva, zero. Só que se eu integrar de 2π a menos 2π, eu também vou achar zero, que é essa, seria isso aqui. A mesma forma o cosseno, né? Digamos que eu integre aqui de π até π, como eu falei no outro vídeo, eu vou achar zero. E se eu integrar de menos 2π de mais 2π a menos 2π, eu também vou achar zero, certo? Então, se eu integrar para múltiplos de π, ou múltiplos de t, certo? Que é o meu período total, eu vou achar zero para múltiplos de t, certo? O que importa é que se eu integrar em 2π, certo? Eu vou achar zero. Logo, quem é o período da minha função? O meu período da minha função é 2π, que é igual a t, tá certo? O meu t é igual a 2π, que é o período da minha função. Obviamente, né, eu tenho essa fórmula aqui, que a minha frequência é igual a 2π sobre t, então se eu tenho aqui 1, então o meu t vai ser igual a 2π. Mas eu posso ter a frequência que eu quiser, certo? A frequência que eu quiser, por exemplo, posso colocar uma frequência de 2 aqui. Então, 2π sobre t, o meu período agora vai ser π. Não importa, o que importa é que, com certeza, se eu integrar, né, uma função seno do meu t até o meu menos t, certo? Eu vou ter zero também, certo? E se eu integrar de π até menos π, eu vou ter zero também. Então, aquela nossa forma, a gente vai trocar o nosso π pelo nosso t, certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Esse aqui é o meu A. Esse aqui é o meu B. Eu lembro que no vídeo passado eu coloquei um Nzão aqui, certo? Mas, na verdade, esse N é igual a esse aqui, né? Seria 2π integral de TO a TO mais T, certo? Aqui de FT vezes cosseno de WNT. Veja bem, como eu disse, eu coloquei aqui o meu N lá, eu coloquei Nzão. Existem alguns errozinhos assim de distração mesmo, porque eu sou uma pessoa bastante distraída e não atenciosa. Então vamos considerar que Nzão é igual a N, certo? É importante que vocês vejam outros vídeos também, obviamente. Esse vídeo é só para complementar, né? Assim, esse é para fazer o livro, obviamente, mas para complementar os outros assuntos e outros vídeos de série de Fourier, eu acho que ele seria legal, tá certo? E eu tenho aqui também o meu CN, que é isso aqui. Perceba que quando esse TO é igual a zero, eu tenho uma integral de t até zero. No entanto, quando esse TO é igual a algum outro número e eu coloco integral de TO mais t até t, eu estou integrando o meu período. E se eu integro o meu período, vai dar zero. O que é que isso implica? Isso implica numa coisa bastante interessante. Isso implica no seguinte. Imagine que eu tenho uma função aqui, certo? E seja uma função do primeiro grau, que é essa função aqui, ó. O que é que acontece
se quando eu for fazer a transformada de Fourier, eu integrar daqui até aqui, certo? Eu vou ter uma transformada de Fourier assim, ó, porque a transformada de Fourier ela só vai pegar esses limites aqui. Vamos supor que aqui seja, que daqui para cá seja o meu t, certo? Perceba que essa não é uma função contínua, mas ela vai transformar em uma função contínua. Então isso vai ficar assim, ó, tá vendo? Então o pedaço dela que eu pegar vai ficar assim, certo? Onde aqui é aberto, tudo isso aqui é aberto, tá certo? E tem uma diferença, que nessa função aqui eu tenho esse ponto fechado aqui, mas nessa função eu não tenho, tá certo? Eu não tenho, certo? Isso eu vou explicar mais pra frente, certo? E se você for ver os vídeos que eu coloquei lá, daquele senhorzinho lá da Unicamp, ele explica isso aqui bem explicado também. Isso aqui são mais questões matemáticas, certo? Porque essa função, ela tende a fazer isso aqui, e aí ela vem assim, ela vem assim. Então, quando eu tomo o meu limite lateral vendo da esquerda e da direita, ela... Mas depois eu falo sobre isso. Esse ponto vai ser aqui, certo? Então, a minha função, ela não está bem definida em π, tá certo? Que seria aqui no caso o meu intervalo fosse de π. Então, veja bem, eu vou fazer isso para outra função agora, certo? Eu vou fazer isso aqui para a minha função, essa função aqui, ó, certo? Que é t ao quadrado. Perceba que essa função ela vem do menos infinito até o mais infinito, mas eu só vou pegar ela daqui até aqui, certo? Definir esse intervalo aqui como sendo o meu t. Então, quando eu fizer a minha função, a minha transformada de Fourier, o que tiver para cá não vai a transformada de Fourier ela não vai, porque eu só estou definindo o intervalo aqui daqui até aqui, certo? Então não vai interessar, digamos assim, para a transformada de Fourier o resto, só o que você definiu. Então isso vai ficar assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim, por aí vai, certo? Ela vai se repetir, ela vai se transformar em uma função periódica, certo? Porque a função de Fourier, como eu já havia dito antes, ela simplesmente é uma função periódica. E esses detalhezinhos matemáticos você pode estar vendo no outro vídeo lá, porque isso aqui, para engenharia, isso não vai interessar muito não, certo? São apenas detalhes matemáticos, tá certo? Então, assim, a função de Fourier entende que isso aqui é uma função periódica, né? Porque ela tem que ser necessariamente uma função periódica para que haja igualdade, como eu já havia dito, certo? Então, se você pega uma função e define um intervalo só daqui até aqui, ela vai fazer isso. Por fim, eu vou pegar mais uma função aqui, certo? E eu também posso definir intervalos assim. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, certo? É uma função contínua, tudo mais, tal, certo? E eu vou pegar essa função daqui até aqui, certo? O que é que a transformada de Fourier vai fazer? Ela vai simplesmente esquecer, pegar só o meu intervalo definido, certo? Onde eu defini o meu intervalo, e aqui vai ser o meu t daqui para cá, evidentemente, certo? Então ela vai pegar isso aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar isso aqui, e ela vai replicar, né? Desculpa o errozinho que tem aqui, certo? Mas ela vai replicar isso dessa forma. O errozinho é por causa desse traço aqui, né? Que não era para existir. Enfim, ela vai ficar dessa forma. Só tirar esse traço daqui, certo? E ela vai ficar uma função periódica dessa forma aqui, certo? É isso que a transformada de Fourier faz. Existe um site aqui interessante para a gente fazer a transformada de Fourier, certo? Que é esse aqui.
O nome desse site aqui, ele é Math Tools, que é o seguinte, é um site bastante interessante, certo? Então eu coloquei lá a transformada de Fourier online e apareceu isso aqui. Nesse site aqui a gente vai definir a função que a gente quer, certo? Eu, por exemplo, vou colocar aqui a função f de x igual a x. Aqui eu determino o limite inferior, certo? Por exemplo, aqui está a minha função f de x, então eu vou dizer que ela vai vir daqui do menos 1, vou colocar, certo? E aqui tem um detalhe interessante nesse site, preste bem atenção. Aqui é o meu limite superior, eu vou colocar que ela vem do menos 1 até o 2, certo? No entanto, aqui eu tenho que colocar uma função 2, ó. Que bizarro, né? Então eu vou colocar essa função 2 como x também, certo? E eu vou dizer, eu vou colocar aqui o limite superior no 1, aliás. Então eu vou dizer que a minha função x, certo? Ela vai ser do 0 até o 1. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar essa função aqui, ó, daqui até aqui, né? E daqui até aqui que é 1 também. E ele vai replicar essa função, tá certo? Se você não entendeu, eu vou fazer mais 2 vezes pra gente entender direitinho. Aqui eu escolho o número de coeficientes que eu quero somar, certo? Eu escolho o número de coeficientes que eu quero somar, o meu B1, B2, B3, certo? E eu vou dizer que eu quero, sei lá, vamos colocar aqui 8 coeficientes. Aí eu falo calcular, certo? E aí mostrar o gráfico. Então perceba o seguinte, que esse aqui é o gráfico, certo? Ela vem do 1 até o 1. E olha o que é que a função faz, ó. Ela faz isso aqui, ó. Certo? Então aqui eu só estou mostrando do 1 ao menos 1. Certo? Com 8 termos. Agora eu vou colocar com... Quanto mais termos eu somar, isso a gente vai ver no exercício seguinte. Certo? Quanto mais termos eu somar, essa aqui é a minha função que eu quero. Esse aqui é 8 termos. Quanto mais termos eu somar, melhor. Por exemplo, agora eu vou colocar com mais termos. Eu vou colocar aqui com 50 termos. Então, quanto mais termos eu colocar, mais ela vai se aproximar. Olha, percebe que aqui ele calcula todos os ANs é 0, A1, A1, A2, A2, A3, A4, A5, A6 é 0. E os meus BNs, tá vendo? Então, quanto mais BNs eu coloco, olha o tanto de BN que ele calculou, certo? Quanto mais BNs eu coloco, mais próximo vai ficar a minha função. Então, eu vou mostrar o gráfico e perceba que a minha função agora ficou bem mais... Ó, vou colocar ela, certo? Bem mais parecida com a minha função original. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui, certo? Só para vocês verem que não existe limitações aqui na transformada de Fourier, certo? Eu vou colocar aqui do menos 5 até o 0. A minha função vai ser essa aqui, ó, x ao quadrado, certo? E do 0 até o 3, a minha função vai ser x, digamos que aqui seja 3. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse padrão e vai ficar repetindo, assim como eu mostrei, certo? Então vou vir aqui e vou dizer que a minha função ela é x ao quadrado. E ela vai vir do menos 5, certo? Até o 0, ó. Certo? E o meu limite superior é quem? É 3. É meio estranho esse site, mas tudo bem. Então aqui o meu x, o meu f de 2 vai ser igual a x. E ele vai vir do 0 até o 3. Certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 1, essa função aqui, ó, x ao quadrado, ela viria do menos 5 até o menos 1. E o x iria do menos 1 até o 3. Esse é o limite superior, certo? Mas para colocar igual ao pátio, eu vou colocar assim. Eu vou colocar ela com apenas 3, certo? E vou calcular. Então, perceba que os meus existe agora coeficientes AN e BN.
certo? Depois eu vou falar que essa função ela não é nem ímpar nem par. Então tem uma NBN. Depois eu vou falar sobre isso. Então vou colocar aqui no show graph. E olha o que é que aconteceu. Do meu menos 5 até o meu zero, eu tenho essa função aqui, ó. Depois do zero ela vem até o 3 assim. Perceba que apenas com 3 coeficientes ficou bastante ruim isso aqui. Então quanto mais coeficientes eu coloco, melhor. Eu vou colocar agora com muitos. Então agora eu vou colocar com 200 coeficientes. Eu espero que não dê pau. Talvez dê pau, eu não sei. Olha o quanto ele demora para calcular. Então perceba que eu tenho, tá vendo? Todos os meus coeficientes de AN aqui. Só fechar essa idiotice aqui. Tá vendo? Até o 200. Então perceba que ela vai ser bem aproximada, viu? Vou botar aqui no show graph, espero que não dê pau. Se der, paciência. Olha como. Olha. Olha como muito se assemelhou. Então quanto mais coeficientes eu coloco, melhor. Certo? A gente vai entender isso melhor depois dessa questão que a gente vai fazer agora. E depois que a gente fizer essa questão, eu quero que você reveja essa parte do vídeo que você vai entender melhor, certo? Às vezes quando você vê um vídeo, você não precisa entender tudo. Você está vendo ali e tal, você está, né, dando uma sacada. E tá vendo aqui, ó, with 200 terms, né? Gastando aqui mais um pouquinho do meu inglês. Então você vai vendo, você não precisa entender tudo, certo? Você vai vendo, depois vê de novo e assim vai. Então nós vamos fazer um exercício agora bastante interessante, certo? E esse exercício vai ser o seguinte: eu vou até acompanhar esse exercício por aqui, porque o que eu quero fazer é essa função aqui agora. E nós vamos calcular ela na mão e lá também no programa, certo? O que eu quero fazer é essa função aqui, ó. Exercício 15.21 da página 669. Determine a série de Fourier da onda retangular periódica da figura 15.21. E como eu havia dito, você só vai conseguir plotar o Fourier para realmente uma onda, né? Quando você pega uma função normal, ele entende que é uma onda, é uma loucura, né? Então, a figura é essa aqui, ó. A figura é essa, ó. Vem aqui e assim vai. Evidentemente essa onda é uma onda periódica, né? E a gente vai plotar a Fourier dela, tá certo? Perceba que o meu período, ele é daqui até aqui, certo? Então, daqui para cá eu tenho a metade do meu período. Então vou chamar isso aqui de t sobre 2, certo? Daqui para cá eu também tenho a metade do meu período. Então vou chamar isso aqui de t sobre 2. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho t sobre 4. E nesse ponto aqui eu tenho t sobre 4 também. Então eu vou integrar no meu período todo, hein? Sempre eu tenho que pegar um período para me integrar, certo? Então eu vou integrar daqui até aqui. Perceba que ela vai se repetindo quando ela faz isso, né? Ela vem aqui. Não, dei mole aqui. Dei mole de propósito para ver se vocês estavam espertos. Veja bem, quando é que essa figura ela começa a se repetir, certo? Deixa eu só colocar aqui. Dei mole bem dado mesmo. Lá ele, doido. Essa figura ela vem aqui, 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 aqui. Aí ela começa a se repetir. Então, daqui pra cá é o meu período, certo? Daqui pra cá é o meu período. Só que eu posso dizer também que daqui pra cá, pra aqui, pra cá, pra aqui é o meu período também, certo? Mas para facilitar, certo? Eu vou dizer que o meu período ele é daqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Só para facilitar, eu posso pegar o meu período se eu não quiser, agora eu tenho que pegar o período dela. Entendeu? Então, perceba que, ó, ela vem aqui, aí ela começa a se repetir, ó. Aqui ela se repete, faz a mesma coisa, se repete, faz a mesma coisa e aí vai. Claro que isso é só um esboço, né? Então agora sim, aqui eu tenho o meu T
sobre 2, certo? Porque daqui para cá é t sobre 2, certo? Daqui para cá eu tenho o meu menos t sobre 2. Só que essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, que é igual a essa distância daqui para cá, que é igual a essa distância daqui para cá. Então aqui eu tenho menos t sobre 4 e aqui eu tenho o meu t sobre 4. Então a gente vai fazer a função de Fourier dessa onda periódica, certo? Perceba que aqui eu tenho uma onda periódica, agora não importa. Daqui para lá, a transformada de Fourier vai esquecer tudo. Ela pede só o período. E é claro que ela vai fazer essa onda aqui, né? Mas se tu colocasse uma função como x ao quadrado, por exemplo, e tu definisse um período, ela ia ficar fazendo, né, uma onda periódica daqueles períodos ali. Então vamos lá. Quem é o meu coeficiente A? Né? A gente sabe que o meu coeficiente A, vou colocar aqui de branco, ele vai ser igual a 1 sobre o meu período, certo? Vezes integral de TO, certo? ATO mais T, certo? De f de t. Quem é f de t? F de t é 1, porque daqui para cá é 1, certo? Eu necessariamente tinha que integrar aqui, ó, colocar dessa cor verde. Eu teria que integrar esse pedaço, depois esse pedaço, depois esse pedaço. Só que eu não sou burro, assim também, né? E eu sei que daqui para cá é 0. E daqui para cá é 0 também. Então, eu só vou integrar daqui para cá. Tá certo? Só preciso integrar isso aqui, ó. Né? Porque daqui para cá eu já sei que é 0 e daqui para cá eu sei que é 0. Então, só do t sobre 4 até o... do menos t sobre 4 ao t sobre 4. E aqui é 1. Aqui no meu eixo y, isso aqui vale 1. Então, a gente pode voltar para cá. E isso aqui vai ficar integral de 1, certo? Opa! De 1 vezes dt, certo? Agora de quem? Do meu período sobre 4, certo? Do meu t sobre 4 até o meu menos t sobre 4. Perceba que eu nem defini o t sobre o meu t, tá certo? Mas depois eu vou definir ele como 1. Porque essa questão não define não, mas eu vou definir para a gente poder fazer no site. Então vamos lá. Eu tenho que a minha integral de 1 é quem? 1 sobre t vezes integral de 1 é t. Né? Perceba que esse t aqui é o período e esse meu t aqui é o t da função. Certo? Cuidado para não se atrapalhar. Então, de π sobre 4 a menos π sobre 4. Certo? Então, colocando isso para cá, isso vai ficar 1 sobre t vezes π. Ou π não. T sobre 4, perdão. Acostumado com π. Das fórmulas, né? Então, aqui eu tenho 1 sobre t vezes t sobre 4. Só integral, né? Menos, né? Vou colocar aqui porque isso vai ficar meio atrapalhado assim, porque tá meio apertado aqui, né? Menos como isso aqui tá fora da integral, eu vou colocar um sinal de parênteses, né? Então vai ficar menos t sobre 4, certo? Perceba o seguinte, eu vou só tirar isso aqui daqui. Vou tirar isso aqui também, porque a gente já usou, né, para achar o nosso A. E quem é menos vezes menos? Mais, né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre t vezes t sobre 4 mais t sobre 4. Isso vai ser igual a quem? A t sobre 2. Aqui eu corto e corto. E o nosso A ele vai ser nada mais, nada menos que 1 sobre 2. Isso aqui está errado. Não sei nem como foi que isso foi acontecer.
Mas tudo bem, vamos corrigir. E aqui é seno de WNT. Como eu falei, eu sou bastante distraído, mas o raciocínio é esse, viu, gente? Posso errar nos cálculos, mas no raciocínio, se eu errar, com certeza eu corrijo. É difícil errar no raciocínio. É que eu vou botar CN também, então. Só de questão de distração. Agora veja bem, eu preciso achar todos os meus coeficientes BN e CN, certo? Só que eu sei que a minha função f de t ela é 1. Então eu posso logo trocar. Eu vou colocar o meu BN aqui, certo? Eu vou fazer o meu CN primeiro. Se eu trocar isso aqui, eu vou só trocar isso aqui por 1, certo? A minha f de t não é 1? De t sobre 4 a menos t sobre 4. Então isso aqui é 1. Perceba que a função seno é uma função ímpar. Então isso tudo aqui vai dar 0. Certo? Então todos os meus CNs eles vão ser 0. Certo? C1 vai ser 0, C2 vai ser 0. E agora basta me preocupar com isso aqui. Certo? Vou só colocar o A que eu achei aqui de canto. E eu vou terminar, certo? Esse exercício no próximo vídeo. Até lá.